Capítulo 8. Poderá ser injusto, em qualquer tempo ou lugar, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e amar ao próximo como a si mesmo? Da mesma forma, os atos ilícitos contra a natureza estão por todo lugar e em todos os tempos, a fim de serem detestados e punidos, assim como aqueles feitos pelos homens de Sodoma, cujas nações que os cometerem deverão ser culpados pelo mesmo crime, pela lei de Deus, que não criou os homens para que abusassem uns dos outros, pois até mesmo a comunhão que deveria haver entre nós e Deus é violada quando a natureza criada, da qual Ele é o maior, é o autor, é corrompida pela perversidade da luxúria. Mas estes atos ilícitos, que são contra os costumes dos homens, devem ser evitados de acordo com a variedade de tais costumes. Assim, o que se concorda por convenção e confirma-se pelo costume ou pela lei de qualquer cidade ou nação, não pode ser violado pelo prazer ilícito de alguém, seja nativo ou estrangeiro, pois qualquer parte que não se harmoniza ao todo é ofensiva. No entanto, quando Deus ordena algo contrário aos costumes ou acordos de uma nação, ainda que nunca tenha sido feito antes, deve ser cumprido. Se for interrompido, deve ser retomado. Se nunca for estabelecido, deve ser agora estabelecido. Pois é lícito a um rei que na nação em que governa ordenar o que nem ele, nem qualquer outro antes dele tenha antes ordenado. Obedecer-lhe não pode ir contra o bem comum da nação. Não seria ilegal não lhe obedecer, pois obedecer ao rei é um acordo geral da sociedade humana. Se assim é feito perante um rei, com ainda menos hesitação, devemos obedecer a Deus em todos os seus comandos, governador de todas as suas criaturas. Entre os poderes da sociedade humana, a maior autoridade é obedecida em detrimento da menor. Assim, Deus deve ser obedecido acima de todos. Assim também deve ser o procedimento quanto aos atos de violência, quando há desejo de ferir a outro, seja pelo tratamento humilhante ou pelo dano. Ambos são feitos por motivos de vingança, como um inimigo contra o outro, ou por motivos de lucro pertencente a outrem, como no caso de um ladrão contra um viajante, ou para que se evite algum mal, como no caso de alguém que teme a outro, ou por inveja, como um homem menos afortunado em relação ao mais afortunado, ou alguém próspero contrapondo-se àquele que convive com os próprios medos, ou com aquilo que sofre, ou até mesmo pelo mero prazer na dor do outro, como os espectadores de gladiadores ou zombadores e escarnecedores de outros. Essas são as principais formas de iniquidade e a fonte da luxúria da carne, dos olhos e do poder. Às vezes existe apenas uma, às vezes duas combinadas, outras vezes há todas elas juntas. Assim vivem os homens, transgredindo contra 3, contra 7, contra o saltério de muitas cordas. Deus, teus 10 mandamentos, ó Deus Altíssimo e Docíssimo. Mas quais atos maldosos podem ser feitos contra ti, se tu não podes ser contaminado? Ou quais atos de violência podem ser desferidos contra ti, se tu não podes ser agredido? Mas tu punes os pecados que os homens cometem uns contra os outros, pois, quando os cometem contra ti também, o fazem perversamente contra as próprias almas, e a iniquidade mente a si mesma, seja corrompendo e pervertendo a natureza dos homens, a qual tu criastes e ordenaste, ou pelo imoderado do que é lícito, ou queimando naquilo que é ilícito, cujo uso é contra a natureza. Ou são considerados culpados, cheios de fúria contra ti no coração e nas palavras, rebelando-se contra ti, insistindo em desobedecer, ou quando deixam de lado o respeito pela sociedade humana, alegrando-se corajosamente em conspirações e divisões obstinadas, de acordo com o que agrada
ou os ofende. Tais coisas acontecem quando tu és deixado, ó fonte de vida, único e verdadeiro Criador e governador do universo. Tais coisas acontecem quando, por orgulho e obstinação, ama-se a parte e tem-se a falsa impressão de que é o todo. Então, por meio de humilde devoção, nos voltamos a ti, e tu nos limpas dos nossos maus hábitos e és misericordioso quando confessamos nossos pecados. Tu ouves o gemido dos prisioneiros e nos liberta das correntes às quais prendemos a nós mesmos. Tu o fazes se não nos levantarmos contra ti com a arrogância de uma falsa liberdade, sofrendo a perda total por querermos mais, amando mais nossos próprios bens que a ti, o maior bem de todos. Capítulo 9. Em meio a todos esses atos ilícitos de maldade, violência e tantas iniquidades, estão também os pecados cometidos pelos homens que estão, de modo geral, progredindo em direção ao bem. Quando são julgados corretamente, perante a regra da perfeição, seus pecados são detectados, mas devem ser elogiados por causa dos frutos que virão a dar, como a primeira folha verde de uma plantação de milho. Algumas obras se assemelham a atos ilícitos de maldade ou violência, mas não são pecados, pois não ofendem a ti, nosso Senhor Deus, nem a sociedade humana. Quando, por exemplo, são feitas reservas proporcionais para tempos difíceis, não podemos julgar que são feitas meramente pelo desejo de acumular. Ou ainda, quando se pune para fins de correção pela autoridade da Constituição, não podemos julgar que se o faz meramente pelo desejo de ferir. Muitas ações reprovadas pelos homens são aprovadas pelo teu testemunho. Muitas ações elogiadas pelos homens são condenadas por ti, pois as ações em si, a mente daquele que as pratica e o nível de exigência variam largamente. No entanto, quando tu, de repente, ordenas algo inusitado e impensado, sim, embora tu o tenhas antes proibido e não justifique o motivo pelo qual agora o ordena, ainda que seja contra o que se julga correto em meio aos homens, quem questionará se deve ser feito, considerando que a sociedade humana é apenas serva tua? Bem-aventurados são aqueles que sabem que tu és a autoridade, pois todas as coisas feitas pelos servos teus revelam tanto algo necessário para o presente quanto aquilo que está por vir. Capítulo 10. Eu era ignorante quando a essas coisas, por isso escarnecia dos teus santos servos e profetas. Nada ganhei por escarnecer deles também, de ser escarnecido por ti, atraído pouco a pouco àquelas tolices, sem nada sentir, até o ponto de acreditar que uma figueira pranteava quando lhe arrancaram um fruto, e que a seiva da árvore mãe eram lágrimas. Não obstante, um figo arrancado pela perversidade de outro, não pela própria, poderia ser comido por algum santo maniqueísta, o qual teria o fruto digerido em seu estômago e depois o respiraria em forma de anjos. Sim, em suas orações certamente emanaria partículas de divindade, embora as partículas do verdadeiro e altíssimo Deus permanecem atadas àquele figo, a menos que fossem libertas pelos dentes ou pelo estômago de um santo eleito. E eu, desprezível, acreditava que havia mais misericórdia para com os frutos da terra que para com os homens para os quais foram criados. Pois, caso um homem faminto, não maniqueísta, pedisse uma mordida, o que lhe fosse dado seria motivo de pena de morte. Capítulo 11. Tu estendestes do céu a tua mão e retirastes minha alma das profundezas da escuridão, enquanto minha mãe, fiel serva tua, derramava mais lágrimas por mim em tua presença do que derramam as mães sobre o corpo sem vida de seus filhos. Pois ela
pela fé e pelo Espírito que de ti recebeu, percebeu que eu jazia morto e tu a ouviste, ó Senhor, e não desprezaste suas lágrimas, quando correntes jorravam de seus olhos em todo lugar onde orava. Sim, tu a ouviste. E de onde vira aquele sonho pelo qual tu a confortaste, a fim de que permitiste morar com ela e comer na mesma mesa, coisa tal que havia passado a evitar, aborrecendo e detestando as blasfêmias de meus erros? No sonho, ela se viu em um bosque, enquanto um jovem resplandecente vinha em sua direção, feliz e sorridente, embora ela sofresse e estivesse em luto. Então, quando o jovem se aproximou, a fim de questionar o motivo de seu sofrimento e de suas lágrimas, não para que soubesse algo dela, mas para ensiná-la, ela respondeu que lamentava pela minha perdição, ao passo que o jovem lhe ordenou que descansasse e observasse, dizendo que, onde ela estivesse, ali estaria eu também. Quando ela olhou, viu-me diante dela no mesmo bosque. De onde viera tal sonho, senão de estar em teus ouvidos inclinados ao coração de minha mãe? Ó tu, Deus onipotente, cuidas de cada um de nós como se cuidasse apenas de um. Qual terá sido a razão de tal sonho para que, quando minha mãe tenha me contado, eu tenha tentado desconstruí-lo, dizendo que talvez ela não tenha perdido a esperança de que eu voltasse a ser o que um dia fui, enquanto ela respondia sem hesitar: Não, não me foi dito que onde ele estiver, ali estarás tu, mas onde estiveres, ali estará ele. Confesso a ti, ó Senhor, como melhor posso lembrar-me, como tenho dito, que a tua resposta por meio da minha mãe, ainda acordada, pois ela não se espantou com a possibilidade da minha falsa interpretação e rapidamente enxergou o que devia enxergar, o que eu certamente não havia percebido antes que ela falasse. Moveu-me mais que o próprio sonho, por meio do qual foi anunciada uma alegria futura que tomaria conta daquela mulher piedosa muito tempo depois e serviu como consolo para a angústia presente. Quase 9 anos se passaram, tempo no qual chavurtei-me no lamaçal do fundo do poço e na escuridão da falsidade, sempre tentando sair, mas afundando-me ainda mais terrivelmente. Todo aquele tempo que passei casto, piedoso e sóbrio, como tu desejas, era agora aclamado com esperança, embora não houvesse razão em seu choro e lamento, que não cessavam em todas as horas de sua devoção para com o meu caso perante ti. As orações de minha mãe adentraram a tua presença e ainda assim tu permitiste que eu sofresse envolvido completamente pela escuridão. Capítulo 12. Enquanto isso, tu destes à minha mãe outra resposta, ainda da qual me lembro agora, pois passei por muitas coisas que me impeliam a confessar-me perante ti, das quais muitas já não me lembro. Tu deste a ela outra resposta por meio de um pastor, servo teu, um certo bispo da tua igreja, bem instruído na palavra. Quando aquela mulher implorou que ele conversasse comigo, repreendesse meus erros, retirasse de mim os maus hábitos e me ensinasse os bons, pois tinha o hábito de fazê-lo quando achava adequado, ele recusou, sabiamente, como vinha a perceber posteriormente. Respondeu que eu ainda estava inapto a receber o ensinamento, ensoberbecido com as novidades da heresia, e já havia surpreendido muitas pessoas experientes com perguntas capciosas. E continuou: deixe-o sozinho por um tempo, apenas ore a Deus por ele, e pela própria vontade reconhecerá seus erros e quão impiedoso é pela leitura da palavra. Então disse a ela como ele mesmo, quando pequeno,
ajuntou-se aos maniqueístas por meio de sua mãe e não apenas leu, como costumava copiar quase tudo dos livros. Ele mesmo veio a perceber, sem argumento ou provas, quanto aquela seita deveria ser evitada, e fugiu dela. Minha mãe não se satisfizera com as palavras do bispo. Antes o bombardeou com súplicas e lágrimas para que me encontrasse e conversasse comigo. Um pouco incomodado com sua insistência, ele disse: Tome teu caminho e que Deus seja contigo, pois não é possível que o filho dessas lágrimas pereça. Ela recebeu aquela resposta, conforme mencionara muitas vezes em nossas conversas, como se fosse vinda dos céus. Livro 4, capítulo 1. Durante esse período de 9 anos, dos meus 19 anos de idade até os 28, vivi afastado e levei outros a se afastarem. Fui enganado e enganei a outros em muitos atos lascivos. Às vezes, publicamente, ao ensinar o que eram as chamadas artes liberais, outras vezes em segredo sob o falso pretexto da religião. Em um era orgulhoso, no outro era supersticioso, em ambos era vazio. Em minha vida pública buscava elogios, vazio e fama, correndo atrás de aplausos teatrais, concorrendo a prêmios poéticos, entrando em brigas por coroas de ouro, afundando-me nas loucuras das apresentações e nos desejos intemperados. Em minha vida privada, desejava ser limpo dessas impurezas, levando comida aos que eram chamados eleitos e santos, os quais, ao terem seus estômagos alimentados, seriam feitos anjos e deuses capazes de nos purificar. Segui e pratiquei projetos semelhantes com meus amigos, enganados por mim e comigo, que o arrogante se ria de mim, juntamente com aqueles que ainda não tiveram a saúde de sua alma atormentada e abatida por ti, ó meu Deus. No entanto, eu confessaria minha vergonha para a tua glória. Sê paciente para comigo, eu imploro, ó Deus, e dê-me graça agora para examinar as memórias de meus erros dos tempos passados e oferecer a ti sacrifício de gratidão. Pois o que sou eu para mim mesmo sem ti, se não um guia para a minha própria queda? O que sou eu mesmo em minha melhor versão, além de uma criança sugando o leite que tu dás e alimentando-se de ti, a comida que não perece? Que tipo de homem é o homem que vê a si mesmo como nada além de apenas um homem? Que o forte e poderoso zombem de nós, mas que nós, pobres e necessitados, confessemos nossas falhas perante ti. Capítulo 2. Durante esses anos, ensinei a arte da retórica, a qual desenvolvi pelo desejo de obter lucro, colocando à venda minhas habilidades de fala, a fim de obter mais lucro. Ainda assim, Senhor, tu sabes que eu preferia os estudantes honestos, conforme o que era possível identificar neles, aos quais, sem artifícios, ensinei os truques do discurso, não para que fossem praticados contra os inocentes, embora pudessem ser usados pela vida de um culpado. E tu, ó Deus, de longe me observaste tropeçar naquele caminho escorregadio e enviaste algumas fagulhas de fé em meio a toda aquela fumaça, as quais produzi ao oferecer minha companhia àqueles que amavam a vaidade e procuravam por mentiras. Naqueles anos, tive uma companhia com quem não me uni perante a lei do casamento, mas por quem me descobri envolvido em uma paixão rebelde, desprovida de razão, embora a ela eu fosse fiel. Com ela descobri a grande diferença entre o comedimento da aliança do casamento, por amor à causa, e a barganha do amor lascivo, no qual os filhos nascem contra a vontade dos pais e, uma vez nascidos, demandam amor. Lembro-me também que, quando decidi competir por um prêmio teatral, um mágico me perguntou o que lhe daria em troca da vitória.
Eu, porém, por detestar estes segredos desleais, respondi: ainda que a coroa fosse de ouro, imperecível, eu não mataria uma mosca para tomá-la para mim. Pois ele mesmo costumava matar algumas criaturas vivas em seus sacrifícios e por meio deles convidaria os demônios a prestarem-me o favor. No entanto, rejeitei a proposta, não por amar-te com pureza, ó Deus do meu coração, pois eu não sabia como amar-te, pois não concebia coisa alguma além do esplendor material. Não será verdade que a alma, suspirando por tais mentiras, comete fornicação contra ti, confia em falsidades e alimenta o vento? Ainda assim, eu não aceitaria que fosse oferecidos sacrifícios aos demônios em meu favor, embora eu mesma estivesse oferecendo-lhes um tipo de sacrifício por meio de minhas superstições. Pois o que mais será alimentar o vento, se não alimentar os demônios, tomando desvios longínquos ao tornar-me seu prazer e motivo de riso? Capítulo 3 do livro 3. Sem escrúpulos, consultei aqueles impostores, a quem chamavam de matemáticos, porque não pareciam fazer sacrifícios nem orar para qualquer espírito, a fim de fazerem suas adivinhações, embora estas sejam firmemente rejeitadas e condenadas pela verdadeira piedade cristã. Pois é bom confessar perante ti e dizer: tenha misericórdia de mim, cure a minha alma, pois pequei contra ti. Não abusar da tua misericórdia como se fosse uma licença para pecar, mas trazer à memória as palavras do Senhor. Veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Eles trabalham para destruir este saudável conselho, dizendo: a causa do teu pecado é inevitavelmente determinada no céu. E assim fez Vênus, Saturno ou Marte, de forma que o homem, feito de carne e sangue, orgulhoso de sua corrupção, possa ser considerado inocente, enquanto o Criador e Governador do céu e das estrelas leva a culpa. Quem é ele, senão o nosso Deus? A própria doçura e a fonte da justiça, que dá a cada homem conforme suas próprias obras e não rejeita um coração quebrantado e contrito? Haveria naqueles dias um homem sábio, renomado, muito habilidoso e conhecedor da medicina. Em procônsul na época, e com as próprias mãos, colocou em minha cabeça, destemperada, a coroa que ganhei em um concurso de retórica. Não o fez como médico, porém, pois aquela doença somente poderia ser curada por ti, que resistes ao orgulhoso e dás graça ao humilde. Mas terás tu falhado comigo por meio daquele velho homem ou impedido a cura da minha alma? Na verdade, quando me tornei mais próximo dele, costumava ouvi-lo assídua e fixamente, pois apesar de usar termos simples, seu discurso era vivido, alegre e sincero. Ele percebeu pelo meu discurso que eu era dado a livros de astrologia e gentilmente me aconselhou a me livrar deles e a não desperdiçar tempo, atenção e empenho naquelas coisas vãs. Disse que ele mesmo, quando mais jovem, havia estudado a arte da astrologia para tornar-se profissional e sobreviver daquilo. Como já entendia Hipócrates, logo entenderia um domínio como aquele. Ainda assim, desistiu e voltou-se para a medicina por razão nenhuma além de descobrir que aquelas eram completas mentiras e que ele, um homem sério, não estava disposto a ganhar a vida enganando as pessoas. Mas tu, disse ele, tens a retórica para se sustentar. Então, escolheste seguir essa ilusão por livre escolha, não por necessidade. Deve, portanto, dar crédito ao que digo, pois busquei conhecimento suficiente para me sustentar sozinho. Quando o questionei como poderiam, então, tantas coisas serem preditas por meio da astrologia, ele respondeu, como podia, que a força da possibilidade, difusa pela ordem total das coisas, promove tais coisas. Pois, quando um homem abre aleatoriamente as páginas de um poeta que cantou e pensou algo totalmente diferente, é possível
que um verso muitas vezes seja maravilhosamente compatível com a situação presente. Então, não restam dúvidas. Se algo sai da mente humana, por um instinto maior, inconsciente do que acontece consigo mesma, uma resposta deve ser dada pela possibilidade, não pela arte, de acordo com a situação e as ações de quem as pede. Assim, de fato, seja dele ou por meio dele, tu cuidaste de mim e pintaste tudo aquilo em minha memória, para que, mais adiante, eu pudesse examiná-la por mim mesmo. No entanto, naquele tempo, nem o procônsul, nem meu querido Nebrídio, um jovem esplêndido e temente que ridicularizava todo o sistema de adivinhações, foram capazes de me persuadir a desistir da astrologia, pois as autoridades da ordem astrológica me influenciavam mais do que eles. Assim, acabei por não encontrar provas concretas, não como procurava, que não deixassem dúvidas de que aquelas previsões eram resultado aleatório proveniente das possibilidades, não resultado da arte dos astrólogos. Capítulo 4 do livro 3. Naqueles anos, quando comecei a ensinar retórica pela primeira vez em minha cidade natal, fiz um amigo da mesma idade, muito querido, com o qual tinha interesses em comum e que, como eu, estava na flor da juventude. Crescemos e brincamos juntos, além de termos frequentado a mesma escola. No entanto, naquela época, não éramos ainda tão amigos como viemos a nos tornar posteriormente. Na verdade, nem depois, no sentido genuíno da palavra, pois uma amizade não pode ser verdadeira a não ser que tu a consolides e unas a ti pelo amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a quem nos deste. Ainda assim, era uma relação muito agradável, amadurecida pelo calor dos assuntos semelhantes que estudávamos. Além do mais, o afastei da verdadeira fé, a qual ele, quando jovem, ainda não havia assimilado perfeita e claramente, com minhas fábulas supersticiosas, pelas quais minha mãe lamentava. Comigo, aquele homem divagou pelo erro e minha alma não existia sem ele. Mas tu acompanhavas os passos dos teus fugitivos, pois és Deus de vingança e a fonte de misericórdia, tomando-nos para si de maneiras maravilhosas. Tu tirastes aquele homem desta vida quando, há apenas um ano, eu desfrutava de sua amizade, a mais doce de todas as doçuras para mim até então. Quem poderá contar todos os louvores a ti, que ele sozinho entoou? O que fizeste naquele tempo, meu Deus, e quão insondáveis são as profundezas dos teus julgamentos? Fora cometido por uma febre alta e durante um longo período permaneceu inconsciente, suando em demasia. Sem a esperança da recuperação, fora batizado sem saber. Eu, dando pouco crédito àquilo, presumia que sua alma levaria o que havia adquirido de mim, não o que havia sido feito ao seu corpo inconsciente. No entanto, aconteceu o contrário, pois ele foi renovado e restaurado, imediatamente assim que pude falar com ele, e o fiz logo que possível, pois nunca o deixei e nos apoiávamos muito um no outro. Tentei brincar com ele, supondo que brincadeira de volta acerca do batismo que recebeu quando sua mente e seus sentimentos estavam ausentes. Ele, porém, havia entendido o que havia recebido. Portanto, afastou-se de mim como se faz a um inimigo. E com uma liberdade impressionante e repentina, ordenou-me que, se quisesse continuar a ser seu amigo, deixasse de falar tais coisas. Atônito e perplexo, reprimi todas as minhas emoções até que se recuperasse a sua saúde, se restabelecesse, para que eu pudesse lidar com a situação. Entretanto, ele foi tirado da minha loucura e contigo foi preservado, para o meu consolo. Alguns dias depois, em minha ausência, foi novamente acometido pela febre e partiu. Meu coração se obscureceu completamente pela tristeza. Para onde quer que olhasse, via morte. Meu país natal era um tormento para mim, e a casa de meu pai era cheia de uma estranha tristeza. Todas as coisas que um dia compartilhamos tornaram-se uma distração torturante. Meus olhos o viam em todo lugar, mas não o via.
Passei a odiar todos os lugares, pois nenhum deles o continha, pois nenhum deles podia me dizer: veja, ele está vindo. Como quando acontecia quando estava vivo, mas ausente. Tornei-me um grande enigma para mim mesmo e perguntava à minha alma por que estava tão abatida e dolorosamente inquietava-me. Ela, porém, não sabia o que responder. Quando eu dizia, confie em Deus, ela não obedecia, pois seu amigo mais querido, a quem havia perdido, sendo homem, era mais verdadeiro e melhor que aquele fantasma em quem se recusava a confiar. Somente as lágrimas eram doces para mim, pois tomaram o lugar de meu amigo no mais íntimo do meu coração.